Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp e hoje nós conversamos sobre cultura organizacional e gestão de pessoas com o professor e coordenador do curso de administração da Unesp em Tupã, Renato Dias Batista. Professor Renato, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Maíra. Eu acho que esses momentos é uma oportunidade para socializar a pesquisa que ocorre na Unesp. Temos uma universidade que está distribuída em muitas cidades e a distância não é o limite quando você procura um canal como esse para divulgar o trabalho. Professor, pensando nessa divulgação, então, o curso de administração da Unesp em Tupã tem uma abordagem ampla na sua grade curricular, nas suas pesquisas, nos projetos de extensão, e o senhor tem trabalhado muito com a questão da cultura organizacional. Gostaria que, para a gente começasse a conversar sobre isso, que o senhor definisse para a gente. Quando estamos falando de cultura organizacional, sobre o quê? Ok. Há uma definição de um pesquisador americano que eu acho brilhante e você vai encontrar isso em todos os trabalhos científicos, que é de Edgar Schein, que ele define a cultura como uma soma de pressupostos básicos, uma concepção coletiva, aquilo que as pessoas acreditam dentro de uma organização e consideram isso como uma verdade. E essa verdade sobre a realidade tende a ser compartilhada com os novos membros. Então todo mundo que entra numa nova organização gradativamente acaba sendo conduzido a conceber essa realidade como verdadeira. E pensando nesse conceito, como que ele se aplica quando a gente estabelece essa relação das organizações com as empresas, sejam elas públicas ou privadas? Olha, existem algumas especificidades entre a organização pública e a organização privada. Na organização pública você tem alguns protocolos muito mais longos, mas que, na minha opinião, eles podem ser desenvolvidos, ou seja, a cultura pode ser modificada gradativamente, respeitando esses protocolos. Na empresa privada, também não vou generalizar a empresa privada, existem vários modelos, mas na organização privada o processo tende a ser muito mais rápido. Ele tende, muitas vezes, a atropelar essas concepções coletivas. Em algumas empresas, o tempo é muito curto, levando em conta o processo tecnológico vigente, o tempo é muito curto para formar novas concepções. Em algumas empresas preferem até substituir pessoas e tentar conduzir essas novas como uma concepção distinta do que mudar comportamentos. Outras preferem criar umas plataformas de treinamento, desenvolvimento, para que você gradativamente mude a concepção. A realidade, aquilo que você percebe hoje, é um processo de aprendizagem e, como qualquer modelo de aprendizagem, ele evolui gradativamente. Respeitar essa evolução, esse processo de assimilação de novos conhecimentos é o desafio para qualquer gestor. Pensando nesse desafio, o que a gente pode considerar enquanto uma boa cultura organizacional? Independentemente dessas diferenciações que nós temos entre as organizações privadas, as públicas e as suas diferentes formas de conduzir o trabalho. Olha, na minha opinião, e levando em conta alguns estudos já realizados em grandes empresas, a cultura considerada boa, de uma forma geral, é a cultura mais flexível, aquela que está aberta à mudança. Então, não existiria um conceito de cultura boa ou ruim, porque você corre o risco de discriminar determinadas culturas, sejam culturas de organizações ou culturas de povos. Mas a cultura flexível, aquela que concebe o novo como uma oportunidade de evolução, para um gestor é o melhor modelo de cultura, porque você gradativamente gera estímulos para que aquela realidade que você entende como verdadeira, ela mude rapidamente. E como identificar, professor, esses pontos de flexibilidade? Bom, existem vários aspectos. O primeiro deles é você identificar o quanto a empresa divulga informações, o quanto você tem de informação sobre a organização. Então, a cultura, ela demanda também um processo de gestão. Quanto mais informações você tem sobre a realidade, mais, em teoria, você estaria colaborando num processo de mudança. Uma organização que tende a fazer mudanças sem levar em conta as pessoas é uma organização que cria um ambiente muito mais resistente. As pessoas, segundo algumas pesquisas, um dos dados que geram muito mais resistência em relação à mudança de uma organização, mudança de uma cultura, é quando você não tem a informação sobre a realidade. Ou seja, para qual direção estamos indo?
Conhecer a fundo qual é o objetivo, a missão, os valores da empresa na qual você está. Isso é princípio elementar, sabe? Isso é o básico. Depois disso, você tem que trabalhar intensamente nos processos informacionais, intensamente. Quando você está num contexto e você define um caminho, você sabe o que esse caminho vai requerer em termos de mudança comportamental, em termos da sua própria mudança. Se você não sabe para onde uma organização está indo, é claro que você vai ter uma dificuldade muito grande de contribuir para o direcionamento desse caminho. Há um professor, um pesquisador que eu acho muito brilhante, que ele define que um processo de mudança cultural é um processo de permanência. Nós permanecemos na medida que evoluímos. Então, toda vez que você aprende alguma coisa, toda vez que você flexibiliza um conhecimento, toda vez que você inova, você está gerando processos de permanência. Uma empresa que não leva em conta esse processo é uma empresa que vai ter uma vida curta. São empresas que vão ser vendidas ou passarão por uma crise muito grande ou podem até desaparecer. Então, permanência é o princípio básico da necessidade de mudança. Nós permanecemos, nós, como indivíduos, também evoluímos na medida que olhamos o ambiente de uma forma mais flexível. Você enxerga a realidade como uma oportunidade. E quanto mais rapidamente você concebe essa realidade como uma oportunidade, você flexibiliza o seu processo de aprendizagem. E aprender é o princípio essencial dentro de um processo de mudança. Você está lendo a realidade, decodificando essa realidade e construindo novos caminhos. Isso serve para pessoas, serve para organizações, serve para países. Países também evoluem, ou involuem, ou desaparecem. Os antropólogos sabem muito bem que há civilizações que desapareceram simplesmente porque encontraram algum tipo de entrave no processo evolutivo. E são inúmeros esses processos. Então eu acredito que toda vez que você flexibiliza, você gera uma nova concepção sobre a realidade. E quando eu disse que a organização tem que informar, por sua vez, essa informação gradativamente, e também é um papel diretivo, ela tem que gerar conhecimento. A informação gerando processos comunicacionais. Então, uma organização não pode entender que simplesmente divulgando processos ou estratégias, ela estaria conseguindo uma mudança. Isso é um passo essencial, isso é necessário, é bom, mas essa informação gradativamente tem que gerar assimilação. Aqueles que estão envolvidos no processo de mudança precisam acreditar, entender a evolução para contribuírem com essa realidade. Professor, e para conquistar tudo isso, a gente precisa das pessoas, sejam eles os gestores ou os colaboradores que fazem parte dessa organização, mas sobre isso a gente conversa mais daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o professor e coordenador do curso de administração da Unesp em Tupã, Renato Dias Batista. Professor, nós comentávamos sobre o que seria essa flexibilidade dentro das organizações para criar essa nova cultura e dentro desse processo a gente precisa pensar nas pessoas que fazem parte dessa cultura organizacional e aí temos os gestores e os colaboradores. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho qual é o papel, qual a função de cada um ao identificar esses aspectos que contribuem para uma cultura organizacional satisfatória. Ok. A área de gestão de pessoas tem um papel fundamental nesse processo de mudança. É preciso entender a gestão de pessoas como uma soma de outros subsistemas. Então, dentro da gestão de pessoas, há as estratégias de treinamento e desenvolvimento, processos de carreira, processos motivacionais, processos comunicacionais, processos de avaliação de desempenho, processos de admissão, entre outros, que compõem a estratégia de gestão de pessoas. Conduzir uma empresa dentro do que se chama gestão de pessoas é papel também da direção da organização. A direção talvez ela não tenha uma inserção in loco, mas ela tem que entender que deve dar subsídios para que o processo de gestão de pessoas aconteça dentro da organização. Ela tem que dar condições para que isso ocorra. Seria uma ingenuidade esperar que as pessoas absorvam processos de mudança espontaneamente. Elas estão dentro de uma organização
E organização é um processo que deve ser gerido. Quando você fala em organização, você está imaginando a soma de vários setores que estão interconectados dentro de uma estratégia. Essa interconexão, ela ocorre não apenas em atividades técnicas, procedimentos, áreas, recursos materiais, financeiros, mas principalmente de pessoas. Às vezes as organizações tentam privilegiar procedimentos muito mais técnicos, ou como deve ser conduzido um processo, ou quais equipamentos devemos comprar, ou quais treinamentos técnicos devemos realizar. Na verdade, precisa ir além disso. Eu preciso saber como está a organização para poder fazer um processo de mudança. Por exemplo, a maior parte das organizações, quando começam um processo de mudança, tentam mapear as percepções sobre a organização, as percepções que os indivíduos têm sobre a organização. Que fazem parte dessa organização. Que fazem parte dessa organização. O que é denominado como pesquisa de clima organizacional. Quando você fala em pesquisa de clima organizacional, você está somando e medindo cada uma das etapas que compõem a organização. Por exemplo, processos de liderança, processos de comunicação, processos de controle, processos motivacionais de forma geral, devem ser medidos e cada indivíduo, ao responder uma pesquisa de clima, ele está dando um retrato da concepção que ele tem sobre a organização. Esse retrato é um elemento extremamente estratégico para que você implante um processo de mudança. Veja, nenhuma empresa, nenhuma organização pode mudar se as pessoas não estiverem aderindo a essa mudança. É improvável. Isso não se refere a questões de inteligência, não se refere a questões de recursos, não se refere a questões de salário, por exemplo, mas referem-se à intenção, à motivação interna de querer contribuir com a evolução de uma organização. E dentro desse processo, o Departamento de Recursos Humanos ele tem um papel também dentro desses pequenos departamentos que compõem essa organização. Eu acredito que o Departamento de Recursos Humanos de uma organização deve ser um departamento que socializa competências. Hoje, principalmente numa grande organização, isso não pode ficar centralizado num único departamento. Esse departamento ele deve dar munição, dar subsídios para que unidades locais consigam também reproduzir as concepções que essa organização tem. Ou seja, seriam os fomentadores, os multiplicadores de uma ideia de gestão de pessoas. Por exemplo, no caso da universidade, da Unesp, onde está em várias unidades, você tem que identificar todas essas realidades e fazer com que essa realidade tenha uma aderência à estratégia principal. Se cada um pensar de uma forma diferente, você não vai a local nenhum. Não adianta impor um ritmo se você não tiver uma direção. Eu acredito que isso ocorre também dentro de uma organização que está numa localidade só. Por exemplo, você pode ter em algumas organizações o que se chama subcultura. Departamentos que pensam de forma diferente, departamentos que agem de forma diferente, departamentos que muitas vezes são forças restritivas a um processo evolutivo. Cabe à área de recursos humanos identificar essas forças restritivas e tentar gerar aderência à estratégia principal de uma empresa. Quando você fala em planejamento estratégico, você está identificando qual é exatamente o papel da área de recursos humanos nisso tudo. E tudo isso, professor, faz com que a gente mantenha então essa questão hierárquica que existe nas empresas, então a equipe diretiva, que o senhor falou, é quem cabe identificar esses elementos, os colaboradores que deveriam contribuir, né, para se conhecer essa realidade, e esse departamento de recursos humanos, então, contribuindo para essa socialização. E a gente tem exemplos positivos de organizações aqui no país que mantenham isso que o senhor tem defendido, enquanto essa cultura organizacional, essa adequada gestão de pessoas? Olha, há muitas empresas que trabalham a questão de gestão de pessoas e que têm sucesso em relação a isso. Algumas empresas, principalmente empresas globais, que são as pioneiras, que estão na vanguarda de um processo de desenvolvimento. E essa pergunta é muito interessante porque quando você fala em processos evolutivos dentro de uma organização,
você vai observar que muitas empresas globais, elas possuem um processo, um clima ou uma cultura muito mais aderente, porque estão trabalhando nisso há décadas. É como se você imaginasse a hipótese de um gap cognitivo, ou seja, qual a distância que você tem cognitivamente, a sua realidade nesse momento, versus a realidade que eu quero implantar. Eu tenho uma realidade, um pressuposto estratégico, que demanda determinadas concepções. É uma realidade, um tempo relativo, alguma coisa que eu espero atingir. Só que eu apenas vou atingir isso se eu mapear a realidade. E o mapeamento da realidade identifica exatamente qual é o gap, qual é o intervalo entre as concepções que estão nesse momento arraigadas versus as concepções que eu espero que estejam inseridas na realidade. Algumas organizações, esse gap é muito longo, mas identificar o gap é essencial, porque através do gap, você identifica quais são as forças restritivas relacionadas, por exemplo, a questões de treinamento. Quais são as forças restritivas relacionadas à carreira? O que eu estou gerando de forças restritivas relacionadas a procedimentos motivacionais, ou processos de admissão, ou processos de comunicação? Identificar esse gap é uma ferramenta essencial para que você estabeleça um planejamento estratégico. No caso das empresas globais, isso ocorre continuamente, porque é uma pressão muito grande pelo lucro. E pessoas motivadas, pessoas que estão aderentes a uma cultura, são pessoas mais produtivas. Quanto mais você acredita numa cultura, quanto mais você tem a concepção que aquilo é uma verdade a ser compartilhada, você compartilha fora da empresa, você compartilha na sua família, você compartilha fora da empresa de forma geral. Ter essa concepção é fundamental para você garantir processos evolutivos, ou, como eu disse anteriormente, processos de permanência, que a empresa continue a existir, que a organização continue a existir. No caso de algumas organizações públicas, é possível, em tese, não há uma pesquisa exata nesse momento sobre uma organização que eu possa apresentar, mas, em tese, você tem um gap muito maior. E esse gap, muitas vezes, é considerado por algumas pessoas, principalmente por indivíduos mais resistentes, como alguma coisa que impediria a evolução de uma organização pública. Só que toda a identificação de força restritiva é uma identificação do que eu devo resolver. Então, sim, é possível mudar uma organização pública, mas você precisa de um tempo maior, de um planejamento mais efetivo, e de você identificar exatamente o que está nesse intervalo, nesse gap entre o que eu desejo como mudança organizacional e o que eu tenho de realidade. Organizações globais fazem isso continuamente. Então, é como se processos de aprendizagem. O indivíduo que está aprendendo continuamente é um indivíduo mais flexível. É como se ele sempre, de alguma maneira, tivesse as suas conexões neuronais prontas para a aprendizagem. Que os seus processos cognitivos estivessem prontos para o que é novo. Porque se você tem uma situação onde há um congelamento de uma realidade, há uma desmotivação, há uma força restritiva muito grande, culturalmente falando, o indivíduo tende a conceber a mudança como alguma coisa ruim, a mudança como alguma coisa que não vai ocorrer. Imagine a seguinte situação: se você quer implantar um processo de mudança, mas você não indica a direção, naturalmente, o indivíduo prefere ficar na situação atual do que seguir uma liderança que não está apontando para um lugar específico, que não está dando subsídios para isso. Quando você sabe para onde você está indo, você pode contribuir. Isso é um princípio antropológico, isso faz parte do nosso histórico de entender a mudança como um processo que muitas vezes nas sociedades antigas causou algum tipo de medo. Só que esse medo fez com que algumas organizações, algumas civilizações desaparecessem.
né? A falta de compartilhamento de processos de liderança, por exemplo, quando você perguntou, eu devo conceber então como a hierarquia continuando na empresa? Eu acho que a hierarquia é um processo natural. Contudo, gradativamente, você tem que criar condições que as pessoas efetivamente participem desse contexto. Que não seja do conceito top-down, ou seja, as regras vêm carregando ordens, mas do processo onde eu inverto também e eu comunico com as pessoas o que eu acredito como realidade. Porque muitas vezes, numa organização, quem está no topo pode ter uma leitura um tanto parcial do que está na base. E ouvir a base pode ser um elemento essencial para que você consiga que essa base contribua com o processo de mudança. E isso é decisivo para que você obtenha êxito no processo de mudança. Nesse processo de mudança, então, o senhor havia comentado anteriormente o exemplo da nossa própria universidade, né, que está espalhada em 24 cidades do interior. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa questão da cultura organizacional da própria Unesp no próximo bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e o nosso tema é cultura organizacional e gestão de pessoas. Nós recebemos aqui no estúdio o professor Renato Dias Batista, coordenador do curso de administração da Unesp em Tupã. E para saber um pouco mais sobre como uma organização pública está se preparando nesse cenário de mudança, nós conversamos com a equipe gestora da Unesp no ponto de contato de hoje. Vamos ouvi-los. A cultura da Unesp, ela está se construindo aí a partir desses 40 anos da sua história. Mas, no fundo, a cultura da Unesp, a cultura organizacional da Unesp, ela depende muito das culturas dos diversos institutos isolados, né? Então, precisamos sim, né, refletir sobre essas questões, né, da cultura que já está posta, está sendo construída na Unesp, mas também enxergar essas culturas dos institutos que deram origem. Então esse é um caminho muito importante, acreditamos muito, não é fácil, são valores, né, são crenças, muitas delas visíveis, mas muitas invisíveis e que estão, né, na base desses institutos e da própria Unesp. Mas queremos sim colocar isso em discussão, né? E, como eu comentei, procurar ter consenso entre as 34 unidades para que possamos sair de uma universidade onde as suas 34 faculdades ainda estão alinhavadas, né, para um momento onde nós tenhamos essas 34 unidades praticamente amalgamadas. E dessa forma nós sairemos de uma identidade fragmentada para uma identidade única, e isso será muito importante, né, a construção, né, e o fortalecimento dessa identidade única. E aí sim pararemos de ter Unesps, né, Unesp de Araraquara, Botucatu, Bauru e assim por diante, e teremos apenas a Unesp. Nós estamos sim dispostos a dialogar com a comunidade, com as representações, por exemplo, as representações sindicais, né, que é o Sintunesp e a Dunesp inicialmente, com a representação estudantil. É a conversa que faz com que possamos ampliar o nosso plano de gestão e fazer com que esse plano de gestão fique presente em toda a comunidade. Então, o diálogo é de extrema importância. Queremos reforçar o diálogo com a comunidade acadêmica. Professor, diante de todo esse cenário que é apresentado dentro da nossa própria universidade, também tudo que o senhor já pontuou sobre cultura organizacional e gestão de pessoas, para a gente finalizar, que dificuldades e quais são os desafios que as empresas têm pela frente, sejam elas públicas ou privadas, ao se pensar nesse novo cenário que se coloca para os gestores e para os colaboradores? Bom, Maíra, acho que o principal fator nesse momento é a velocidade dos acontecimentos. Quando você falava em processos de mudança há 20 anos atrás, você tinha um tempo de absorção. As pessoas, embora quando surgiu o primeiro desktop na mesa das pessoas, nas fábricas, no final dos anos 80, isso gerou algum tipo de incômodo, mas houve um processo de adaptação. Houve um processo onde a próxima tecnologia teve um tempo maior até ser desenvolvida e ser implantada.
Olhando historicamente, se você também for há 100 anos atrás, 200 anos atrás, você tinha, em toda mudança, não somente tecnológica ou social, você tinha tempos de absorção. O ponto fundamental nesse momento é que o nosso tempo, a nossa capacidade de absorção, ela está pressionada por um momento tecnológico. Há uma mudança contínua, há um processo de informação de extrema velocidade. Esse conceito de hipervelocidade, ele também impulsiona e pressiona para que as organizações criem estratégias que permitam a absorção, não em igual velocidade, que eu acho muito difícil, mas que criem processos que tentem, de certa maneira, entender quais seriam as estratégias para que as pessoas possam aderir a um processo de mudança. Nós vivemos uma sociedade que, seja na universidade ou nas empresas privadas, se pressiona demais para que as pessoas aprendam mais rapidamente, assimilem informações e ainda essa mudança externa, ela não permite que você consiga conceber ao mesmo tempo a mudança. Esse é o principal desafio dos países, das organizações, é o principal desafio das pessoas. Como lidar com essa nova realidade? Essa nova realidade, ela está, de certa maneira, gerando conflitos, seja conflitos entre pessoas, conflitos fora da organização, que ainda não foram decifrados. Entender como esses conflitos ocorrem, seja conflitos de relacionamento, conflitos individuais, de entender por que tudo tem que ser extremamente rápido e qual é o meu tempo, qual que é a minha participação nisso tudo, do qual eu sou muito mais um sujeito dessa realidade tecnológica do que alguém que efetivamente poderia participar. Então, as pessoas estão cada vez mais sendo pressionadas em momentos de concepção que não são aderentes à sua capacidade de aprendizagem. Indivíduos não aprendem com a mesma velocidade do qual nós estamos impondo mudanças nas organizações. Professor, então os desafios são muitos, né, para essas empresas, para as pessoas que participam dessas organizações, então a reflexão fica para que a gente possa ter então outros momentos para apresentar e debater cada vez mais essas questões que são tão inerentes e tão eminentes aí na nossa sociedade. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Como eu disse no início, eu acho que o papel da TV Unesp é fundamental na socialização do que é feito na universidade, do que é feito pelos grupos de pesquisa nas diferentes unidades. Muito obrigada, professor. Obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre cultura organizacional e gestão de pessoas, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.